Oi, eu sou Kel Soares, mãe da Alice, e eu vim fazer esse vídeo aqui em memória da minha filha. Não vou romantizar a dor, mas a Alice me ensinou a transformar a dor em algo bonito. E o que eu quero fazer aqui é, em memória dela, contar os detalhes, sim, do que aconteceu, mas tentar contar na percepção que a Alice me ensinou a enxergar a vida. A vida da Alice foi diferente, a morte dela também não seria igual ao que a gente conhece. O último vídeo que eu fiz aqui, assim, meio que dentro de casa, eu atualizei um pouco do estado de saúde dela. A Alice estava sem ficar doente, com nenhum tipo de resfriado desde o mês de março. Ela começou um tratamento com a nutricionista, a gente venceu a desnutrição severa, que era por conta da alimentação dela ser pastosa e a idade. E ela não ficava doente desde março, nenhum resfriado. Muito bem, ela estava, graças a Deus, fazendo fisioterapia e muito bem. Na semana que a Alice partiu, foi embora, que ela foi embora no domingo de manhã, a gente foi no MASP, eu registrei aqui, porque eu tinha uma programação das férias, tanto para Alice quanto para o Jonas. E aí primeiro começou com a Alice indo no museu comigo. Foi só eu e ela, e foi maravilhoso o dia. E aí no dia que a Alice foi, eu vou contar o dia anterior. O sábado, com a Alice, foi maravilhoso. Ela tomou banho umas 9 horas da manhã, eu dei banho nela e no Jonas. E tava frio dentro de casa, tá muito frio. E ela almoçou, comeu feijão preto com linguiça, arroz, tomou suco. E eu ouvi uma voz, que é a voz da minha intuição, que me guiava pra cuidar dela. Falou assim: leva ela no sol, tá tão quentinho, aqui dentro tá frio. E o Jonas adormeceu depois do banho. E eu falei assim: Alice, vai só eu e você então. Nós fomos na praça perto de casa, tava um sol muito gostoso. Ela estava arrumada, bonita. Nessa praça eu fiquei com ela uns 40 minutos. As crianças levaram flores para ela. O João, que é uma criança que mora ali perto da praça, arrancou flores rosa, entregou para ela. Passou um senhor, que é meu amigo agora, ouvindo um forrozinho, Vanessa da Mata. A gente estava embaixo do sol, eu a acariciei o rosto dela com aquelas flores rosa. Eu postei no Instagram essa nossa ida à praça. E ela estava muito feliz, muito bem. E eu não sabia que seria uma despedida. Quando a gente chegou em casa, a Alice comeu um lanchinho, comeu pão com café e leite, chocolate. Ela evacuou, eu acho que por causa do feijão preto e tudo mais. Eu fiquei abraçada com a minha filha, com ela em pé nos meus braços, ajudando ela a fazer força de fazer cocô, porque era assim que eu a ajudava. Eu vivi um dia de cuidados com ela. A minha noiva foi trabalhar, que ela trabalha à noite no hospital. Ela não levou a chave naquele dia, que ela não estava encontrando. Falou: tudo bem, amor, você abre pra mim o portão de manhã, como a gente sempre faz. E eu fiquei em casa com a Alice, com o Jonas. O Jonas acordou depois, né, que a gente voltou da praça, brincou, passou a noite brincando. A Alice, como sempre, ela não dormia na madrugada, demorava mesmo com a medicação da noite. Eu fui dormir da madrugada do sábado pro domingo, 3 horas da manhã. E eu adormeci porque ela estava dormindo. Ainda virei ela, né? Desvirei, levantei várias vezes.
nossa rotina na noite normal. E quando eu acordo 8h55 da manhã, eu acordo e ouço a respiração da Alice e fui direto a ela, como eu sempre faço. Quando eu cheguei até ela, ela estava só já puxando o ar. Ela não estava inspirando e soltando. Ela estava puxando o ar. Eu corri até meu quintal, chamei a minha vizinha, que é enfermeira, a minha vizinha não me ouviu. Voltei para Alice, liguei para a ambulância e comecei a fazer os procedimentos que a ambulância me pediu. A Alice, na ligação da ambulância, a respiração dela já tinha parado. O procedimento que a moça me orientou era deitar ela no chão e começar as massagens. Eu já estava sentindo que ela estava indo embora. A minha avó morreu nos meus braços, também em casa. A minha avó esperou eu chegar em casa, conversar com ela e ela ir embora. Eu já tinha visto isso. Só que com a Alice é diferente. Quando os médicos da ambulância chegou, trouxeram os equipamentos para reanimar ela, as massagens não pararam no peito. Nós ficamos se revezando entre eu, a minha vizinha, que é enfermeira, e a minha noiva, que também trabalha no hospital. Chegou a ambulância, eles continuaram, se revezaram com os equipamentos. E quando eles estavam ali já, o pessoal da saúde, tratando de reanimar ela não voltava e eu só falei: Alice, pode ir em paz, minha filha. Pode ir em paz. A médica me deu o horário da morte. Saíram todos da saúde, ficaram lá fora. A médica permitiu que eu tivesse um tempo com ela. Eu peguei a Alice nos meus braços. Eu a abracei. Eu coloquei a mão dela no meu peito. Eu conversei com ela. Eu fui lá fora entregar os documentos para a ambulância. Todos desejaram sentimento. Eu voltei para casa tendo que ir na delegacia para fazer os procedimentos, porque ela partiu em casa. A Alice sempre foi de Deus. E Deus a chamou na manhã do domingo. Deus falou: vem, Alice. Deus falou: vem, Alice. Ela tinha ligação direta com Deus. Eu creio nisso. Eu acho que ela falou assim: Deus, agora que eu tenho 13 anos, sou adolescente, eu queria dar uns perdidos na minha mãe. Sou adolescente, a minha mãe vai ficar mandando na minha vida? Deus falou: vem, Alice. Durante a nossa caminhada, Deus me preparou para muitas coisas. Para muitos lugares que eu precisei estar com ela. Para muitas coisas. Deus não me avisou sobre a morte. Mas Ele permitiu que eu tivesse um dia lindo com ela. Para que eu recordasse desse dia lindo que eu tive com ela. De ter acariciado o rosto dela com as flores. Dela ter ouvido música. Sentido o sol. Ela sorria. Ela era um anjo. E eu fiz o procedimento de ir na delegacia. O delegado me orientou, disse que o carro iria buscar. Eu voltei correndo para casa com... Nesse momento eu senti angústia de levarem ela e eu não ver. Cheguei a tempo. Eu vesti ela com uma roupa de unicórnio. Arrumei ela. Ela ficou deitadinha na cama. Eu deitei com ela. Eu a abracei. Eu conversei com ela. Ali foi o nosso velório. Eu me despedi dela ali. Aí o carro chegou pra buscar ela. E eu conversei, eu pedi pra não rasgarem a roupa que ela estava, porque eu tinha a intenção de mandar ela com aquela roupa. Com os cabelos rosa, uma blusa laranja por baixo e a roupa de unicórnio. Depois, no mesmo dia, eu tive que ir pro Hospital das Clínicas, que é onde levam os corpos, né? Aqui de São Paulo. Meu irmão me levou de moto pra ir mais rápido.
Eu fui pra fazer pegar uma documentação. Eles me entregaram a roupa intacta numa sacola, eu guardei e nós voltamos pra casa. Mal consegui dormir, tinha que voltar lá de manhã. Voltei, meu irmão voltou pra minha casa, me buscou, me levou lá. Era pra fazer o reconhecimento do corpo. Eu gostaria de contar as coisas lindas da partida dela, mas nesse momento demorou mais do que o normal. Primeiro porque a agência funerária falou que a urna dela era de um tamanho diferente, demorou mais de 4 horas para liberarem a urna. Mais de 4 horas, bem mais. Eu cheguei lá 11 horas da manhã, que é o horário que pediram para eu estar lá. E 8 horas da noite eu tava com a senha do CVO para fazer o reconhecimento da minha filha e eles ainda não liberavam. Eu fui fazer o reconhecimento da Alice mais de meia-noite. Mais de 12 horas para reconhecer o corpo. E aí, Deus cuidou de mim nesse momento de espera. Nada é por acaso. Antes de eu entrar para reconhecer o corpo dela, depois de tantas horas aguardando, eu ouvi a voz que me acompanha, que fala comigo, me dizendo assim: a sua filha não está mais lá. É só a casca. Repetiu umas 3 vezes. Não é a sua filha que está ali. Você não vai ver a sua filha. Ela não está mais lá. Nesse momento, eu ouvi, assim, não ouvi com a voz que eu falo, né? Com o som da voz que eu falo. Mas com tanta clareza, que eu até pensei, eu falei assim, pronto, eu virei o Chico Xavier, que tem alguém aqui do meu lado me acompanhando. Mas, por favor, não sai daqui, porque tava me amparando. Tava me orientando. Eu entrei para fazer o reconhecimento da Alice. Ela estava linda. O corpo dela estava lindo. Eu me ajoelhei, chorei. Eu toquei nela. Toquei no rosto dela. O cheiro era muito forte de álcool. Mas aquele gelo que eu senti nas minhas mãos, tocando ela, na volta para casa, me percorreu a madrugada inteira. Eu cheguei em casa quase 2 horas da manhã, tomei um banho, ela ia ser enterrada de manhã, eu coloquei uma roupa de frio, deitei embaixo de 2 cobertas e essa foi a pior noite da minha vida. O meu corpo se estremecia, a minha carne se estremecia, eu senti dor nas minhas entranhas, dor nas minhas costelas, eu chorava, eu gritava ai. Eu senti uma dor, a dor de uma mãe que perde um filho. Mas eu pedi a Deus, permita que eu esteja bem amanhã para enterrá-la. Eu adormeci, não sei como. Deus fez eu despertar com um sonho, com nuvens rosa, como se fosse no entardecer. E naquele sonho eu falava, olha que lindo essas nuvens rosa. De manhã, quando eu acordei no dia de enterrar ela, Deus falou novamente no meu ouvido. Você sentiu o gelo que estava aquele corpo. Ela não tremia. Ela não está sentindo mais frio. Ela não está sentindo mais dor. Ela não está chorando. Isso me deu forças para ir fazer o enterro da minha filha. Eu acordei bem mais cedo do que a hora que era para ir para lá. Escrevi frases em um papel. Enchi balões. Peguei o número dela do aniversário que ainda estava em cima da cama dela, 13. Eu falei, eu vou fazer a última homenagem que eu posso fazer para ela, pelo corpo dela que está ainda aqui comigo, presente. Nós fomos de manhã enterrar ela. Foi lindo. Também separei 3 canções espirituais de agradecimento e 3 canções que era dela. E na hora que o cara fechou a caixinha onde ela está, a música parou. Foi o tempo certo. Eu estou em paz em relação a Alice.
eu estou em paz. As coisas lindas é que aquela roupa que eu peguei, que eles me entregaram quando eu fui buscar o documento, eu deixei em casa, eu guardei do jeito que tava. De manhã, quando eu fui pra fazer o reconhecimento, eu fui escolher se eu ia colocar uma roupa toda rosa pra combinar com o cabelo dela, ou se eu ia colocar a mesma roupa. Quando eu peguei a roupa que veio, que estava com ela, a minha mão ficou cheia de brilho. As minhas duas mãos estavam cheias de brilho, de uma purpurina muito linda, não tinha nada brilhante na Alice. Nenhum glitter, nada que soltava brilho. A minha noiva viu as minhas mãos. O meu pai, no dia seguinte, eu peguei a mesma roupa, o brilho ainda estava lá. Deus trocou as vestes da minha filha. E eu coloquei uma roupa rosa nela para combinar com o cabelo, e ela não repetiu o look. Quando Deus tirou o ar, ela estava de bege, toda de bege. A roupa que o Samu cortou. Quando eu voltei, eu consegui trocar ela e colocar ela de roupa de unicórnio. Quando ela foi naquela caixinha, ela estava toda de rosa. E Deus está confortando meu coração. Ontem foi o primeiro dia que o Jonas acordou chorando. A gente tomou um café da manhã juntos. Ele me fez perguntas. Ele me perguntou por que eu estava triste e onde é que a Alice estava. E eu contei pra ele que a Alice está no sol, com a lua, com as estrelas e voando com os passarinhos. E ele falou, que legal, não foi, filho? Ele falou, que legal. E eu falei pra ele que eu fiquei triste por causa da saudade que eu já estou sentindo dela. Mas eu não vou morrer de saudade, eu vou viver com saudade. Eu vou viver com saudade. E o Jonas falou pra mim assim, mãe, eu posso falar, eu estou falando, fica alegre. Quando a Alice começou aquela batalha de saúde, de dor, que ela suportou por mais de 2 anos, eu ouvi a voz que me acompanhou até o fim dos dias dela, falando, faça ela feliz. Independente da dor, faça ela feliz. Ela foi feliz dentro de hospitais, ela foi feliz na caminhada dela, ela foi feliz, eu e ela fomos felizes numa UTI intensiva, quando a cirurgia saiu, quando ela conseguiu fazer, quando tudo foi um sucesso. Há quem diga assim, ai, mas ela sofreu, né? Todos nós sofremos. Cada um de nós tem uma luta nessa terra para vencer. E ela venceu um bom combate. E a minha missão, que Deus me deu, na minha vida, que Ele me preparou, que Ele estava comigo, que Ele me deu forças de cada dia, foi cumprida. E a Alice está brilhando no céu. Esse relato, eu queria que fosse da melhor maneira possível. Esse relato eu gostaria que tivesse sido da melhor forma possível, em memória da Alice. Falar assim, eu nem contei, sabe, o cuidado que Deus teve comigo. Eu não tomei nenhuma medicação, eu só clamava a Deus. E Ele foi me dando a força para estar com ela até o fim, como eu disse para ela que estaria com ela até o fim. A palavra que Deus me deu para falar no momento do sepultamento dela foi Mateus 5. E o dela é o 8, que eu sempre falava para ela. Os seus olhos carnais não enxergam, Alice, mas bem-aventurados os puros, porque eles verão a Deus. Ela vai ver Deus. Ela está vendo Ele nesse momento. E ela era pura de coração. Da mesma forma que eu a recebi na maternidade, ela completamente entregue aos cuidados, né, dessa terra, ela foi. E Deus a levou. Ela estava completamente saudável, bem, Deus a levou. E eu agradeço a Deus por cada dia que eu tive com a Alice, por cada coisa que ela me ensinou. Ela não só me ensinou, mas ela ensinou a todos que passaram por ela ou que a viram de alguma forma. Ela era uma princesa valiosa, perfeita,
com valor incomparável, inestimável, e eu tive a honra de conviver 13 anos e alguns dias com uma princesa, com um anjo. Agora eu sou a mãe da Alice, que está no céu, e do Jonas, que está aqui comigo. E por ele eu vou seguir. A alegria dele é minha alegria. E eu vou fazer ele feliz agora. Ele disse: mãe, fica alegre. Eu posso falar. Eu estou falando. Ele é um anjo de Deus. Ele tem 4 anos. E eu vou deixar aqui um pouco do que eu consegui registrar dessa despedida. E o meu desejo é que ela brilhe por onde ela for. Que ela brilhe muito. Que ela brilhe. Né, Jonas? A Alice está brilhando nas estrelas, no céu. No meu coração sempre vai brilhar. Cada momento que eu vivi com ela. Na nossa vida, era só ela, eu e Deus. Nas madrugadas, ela não dormia. E eu aprendi isso com ela. Descansa pouco. Vive mais. Ela era tão simples. Ela só queria uma sacolinha. Ela brincava horas com essa sacolinha. O som da sacola fazia ela rir. Rir. Quando ela saía, só um chocalho. Se ela chorava, eu balançava, aquele som a acalmava. Eu sou muito grata a Deus. Obrigado, Deus, pelo ar que respiro, pelo pão na mesa, pelo abrigo, pela paz que o mundo não me deu, pelo amor que vem direto do céu. Obrigado pelas noites mal dormidas, que viraram testemunho e nova vida, pelos nãos que me livraram do pior e pelos sims que me trouxeram até aqui, Senhor. Mesmo sem ver, tu estavas ali, nos bastidores cuidando de mim. Cada detalhe prova tua mão, eu só posso dizer com o coração: obrigado, Deus, por não desistir de mim, por tua graça que me alcança até o fim, por cada milagre que eu nem percebi e pelos livramentos que eu nunca vi. Obrigado, Deus, por me amar assim. Mesmo falho, fraco, tu estás em mim. Te dou meu louvor, minha vida e mais. Tu és bom, tu és fiel, meu Pai.